Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Esse vai ser um vídeo rápido, né, e corriqueiro. Nos dias de hoje, né, hoje de manhã, todos nós acordamos com a notícia, né, do falecimento do Papa Francisco, né? E agora, né, eu queria saber agora como que fica como que fica os fundamentalistas, esses que gravaram vídeos no YouTube afirmando que o Papa, esse Papa, né, era o último Papa, era o oitavo rei, e era a besta de Apocalipse. O Papa morreu, e agora? E essa enxurrada de vídeos que tem no YouTube, onde esses lunáticos, né, afirmavam que o Papa Francisco era a besta de Apocalipse. Novamente, eles erraram. Então, ou seja, vai ter um conclave, né? Será aí eleito um novo Papa. Então, ou seja, quando isso acontecer, a euforia começa de novo. Esse povo ainda vive nesse frenesi. Agora é um novo Papa. Entra Papa, sai Papa. Entra presidente nos Estados Unidos, sai presidente nos Estados Unidos, e eles estão sempre aí errando, né? Mas sabe por que vocês erram? Por causa disso aqui, ó. Enquanto vocês continuarem futurizando as escrituras, vocês sempre errarão. Essa é a verdade. Vou trazer alguns textos aqui de Apocalipse 13, né? Vamos fazer um vídeo bem breve. Vamos falar um pouquinho dessa besta de Apocalipse 13. Apocalipse 13. Eu não vou entrar em detalhes, né, acerca da besta, eu vou só frisar a atuação dela, o que ela deveria fazer. Então aqui está no capítulo 13, a partir do versículo 5, olha o que diz. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, olha isso, 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então essa besta de Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, ela iria agir por 42 meses. Esses 42 meses foi o tempo necessário para que essa besta difamasse o tabernáculo e pelejasse contra os santos e os vencesse. Ora, no tempo dessa escrita, o tabernáculo de Deus era onde? O tabernáculo de Deus era o templo em Jerusalém. Vocês entendem? O templo em Jerusalém era esse tabernáculo aqui. Então essa besta ela iria difamar o tabernáculo e iria pelejar contra os santos. Esses santos aqui aos quais essa besta iria vencer é o povo judeu. Olha só, vamos ver o que Jesus disse em Lucas 21. Veja como isso está praticamente em linha com aquilo que Jesus diz em Lucas. Lucas 21, a partir do versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e
ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Olha aí, Jerusalém será pisada por eles, está vendo? Então lá em Apocalipse 13, aquela besta, ela iria difamar o tabernáculo de Deus que estava em Jerusalém, e ela iria lutar contra o povo santo e iria vencê-los. Olha aqui. O povo que iria cair na espada, iriam ser levados até que os tempos dos gentios se cumpram. Os tempos dos gentios, que foi o tempo de atuação daquela besta, está em Apocalipse 11. Olha só, você vai ver que em Apocalipse 11 também está em linha com o que Jesus está falando aqui. Ou seja, Jerusalém seria destruída pelos gentios, que é o Império Romano, a besta de Apocalipse 13. Os gentios iriam destruir Jerusalém, isso que? Até que o tempo desses gentios se completem. Esse tempo está em Apocalipse 11. Olha só. Apocalipse 11, 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, estes, os gentios, por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Olha lá, Jesus nos disse em Lucas que Jerusalém seria destruída até que os tempos dos gentios se completem? E Apocalipse 13 não diz que aquela besta, ela iria difamar o tabernáculo e iria pelejar contra o povo santo e iria vencê-los? Então está aqui, ó, os tempos do gentio, 42 meses. Foi o tempo em que aquela besta destruiu o santuário de Deus que está em Jerusalém. Você vê como tudo está concatenado? Você vê que tudo isso aqui é passado, gente. Não é futuro. Isso aqui se cumpre em 70. Agora, só para finalizarmos, vamos ler Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha só, gente, tempo de angústia. Que tempo de angústia foi esse? Esse tempo de angústia foi a grande tribulação que aconteceu na Judéia. Em Mateus 24, Jesus não fala que haveria grande tribulação, a qual nunca houve, desde o início do mundo até agora? Então, aquela grande tribulação é o que está sendo relatado aqui em Daniel. Ó. Tempo de angústia, a qual nunca houve. Vocês entendem? E olha só algo interessante aqui, nos versículos 5 e 7. Olha lá, Daniel, capítulo 12, versículos 5 a 7. Ó. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Ou seja, o tempo de angústia, ele iria se cumprir quando? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são os 3 anos e meio
ou os 42 meses que aparecem em Apocalipse. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo. O que era a destruição do poder do povo santo? Era o povo judeu, ou seja, quando Jerusalém fosse destruída. Está certo? Então, está aí, gente. Tudo isso que eu li aqui foi um vídeo breve, mas tudo aqui está situado no passado. O poder do povo santo, que era o povo judeu, foi quebrado quando Jerusalém foi destruída. A atuação daquela besta de Apocalipse 13 foi o quê? Foi difamar o tabernáculo, destruir o santuário de Deus e pelejar contra o povo santo. Jesus disse o quê? Que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Isso até que os tempos dos gentios se cumprissem. E os tempos dos gentios foram o quê? Os 42 meses. É o mesmo que aparece em Daniel aqui. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, tudo aqui já se cumpriu, gente. Apocalipse, ele é passado. Apocalipse não é presente. O Apocalipse, ele estava próximo de se cumprir na época em que ele foi escrito. Não 2000 anos depois. É por isso que esses fundamentalistas, eles sempre vão errar e vão continuar batendo cabeça. Porque ambos os grupos, se você pegar os judeus, eles estão há 5.000 anos esperando o Messias dele. Porque eles acham que o Messias vai vir e vai fundar um reino físico nessa terra onde eles vão reinar para sempre. Isso há 5.000 anos quase. Do outro lado você tem os cristãos. Os cristãos também, eles esperam um Messias físico, Jesus vir fisicamente à terra e estabelecer o seu reino. Ou seja, isso há quase 2.000 anos. Então, ou seja, ambos os grupos estão aí batendo cabeça. Um há quase 5.000 anos e o outro há quase 2.000 anos. Tá certo? Então, é um vídeo breve. Eu espero que você tenha entendido. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. Tchau, tchau.